Galerinha, esse é um exercício muito legal que a gente vai fazer agora, tá? É um exercício que os meus alunos gostam muito de fazer, né? Eles gostam muito do resultado. Inclusive é o exercício que estava perdido ali dentro do meu bloco de papéis quando a gente começou na primeira aula, que é pintar um olho, né? E esse exercício é legal porque a gente vai trabalhar a técnica do desenho, do traço, a técnica do brilho e da sombra, né, que a gente viu lá no exercício do escudo do Capitão América, a mistura de cores que a gente viu no exercício da árvore, né, e a gente vai também trabalhar um pouco daí com o lápis seco também para fazer alguns detalhes. Vamos lá? Então vamos desenhar um olho aqui. Como é que a gente faz para desenhar um olho? Pois a gente vai fazer a primeira coisa, o formato de um olho, né? Então eu vou fazer aqui do meu jeito, vocês façam aí do jeito de vocês, né? Mas um olho para mim, ele, né, tem mais ou menos esse formato aqui. Um cantinho. Não importa se é o olho esquerdo ou direito, né? Depois, dentro do nosso olho, a gente tem a nossa íris e a gente nunca faz, quando a gente vai pintar um olho, a íris bem dentro do olho. A íris, ela está sempre tapada por um pedaço aqui da nossa pálpebra, né? Então, antes de a gente pintar a íris, vamos até desenhar a pálpebra aqui. Então, a gente tem o olho e aí por cima do olho aqui a gente tem uma outra camadinha que seria a pálpebra, né? E aí assim a gente tem que imaginar que a bola, né, da íris, ela está mais ou menos dentro da pálpebra, mas a gente não enxerga ela nessa parte aqui. Então eu vou fazer aqui um círculo, né? E nessa parte aqui é uma parte imaginária, né? Então aqui está a bolinha do nosso olho, né? O que acontece? O nosso olho, dentro do olho, tem água, né? E quando a luz bate numa superfície com água, gera um brilho, né? Um reflexo. Então a gente vai fazer aqui um reflexo aqui, ó. Vamos fazer uma marquinha de reflexo, assim, ó, né? E aí a gente tem a pupila, né? Que ela tá bem no centro da íris. Então eu vou imaginar aqui também mais ou menos o desenho da pupila. E eu vou deixar, né, a marca do brilho por cima da pupila, tá? Então, vou fazer aqui a nossa pupila. Então, aqui está marcado o nosso olho. Legal? Vamos começar agora a pintar o olho, né? Primeiro, só com um lápis. Então, eu vou fazer o seguinte. Que cor é o olho de vocês? O meu é castanho, castanho claro. Então eu vou pintar aqui um olho castanho claro. Mas vocês podem pintar azul, verde, roxo, a cor que vocês imaginarem um olho, tá? Pode ser um olho de um extraterrestre também. Eu vou começar aqui com um lápis preto, né, que já está um pouquinho sem ponta. Então eu vou fazer aqui um pouquinho de ponta. Ó, lembrem-se, né? Meia voltinha para não quebrar o grafite. E eu vou pintar, começar pintando aqui então a pupila, tá? A pupila do meu olho, né? Do nosso olho, ela é bem preta, ela não tem muita cor dentro. Então eu vou pintar a pupila sem pintar o reflexo. O reflexo ele vai ficar branco. Ó. Dentro da pupila a gente não tem muito degradê não, muita tonalidade. Então eu vou basicamente aqui pintar tudo de preto. Pronto, tenho parte da pupila aqui, parte não, né? Tenho a minha pupila já pintada. Aí dentro da nossa íris, a nossa íris ela não é, vamos lá, como é que eu posso explicar? Ela tem, se vocês olharem bem dentro do olho de vocês no espelho, ou olharem no olho de alguém, ela tem um contorninho mais escuro assim, né? Antes de chegar na parte colorida. Então eu vou pintar aqui um contorninho de preto, vou colocar um pouco de preto aqui.
E o nosso olho dentro, né, na íris, ele tem uns risquinhos pretos também. Então eu vou fazer uns risquinhos assim, né? Sempre imaginando, né, da borda para o centro aqui, né, os risquinhos. E aí eu vou colocar assim um pouquinho mais de pigmento preto aqui do meu lápis para fazer, né, esses risquinhos. Esses risquinhos tem um pouquinho mais aqui na parte próximo da bordinha da íris. E aqui eu tenho a parte escura então do olho pintada. Então, como eu falei para vocês, o meu olho é castanho claro, né? Para eu chegar numa tonalidade de castanho claro, eu vou começar pintando com um tom de amarelinho, tá? Que é a parte mais próximo da íris aqui, da cor do meu olho. Vou fazer aqui um amarelinho assim. Vou colocar um pouquinho de amarelo. Né? Sempre nesse sentido, né? Bordinha para o centro, assim, né? Que é o sentido do nosso desenho. Vocês vão ver que o efeito do desenho de vocês vai ficar bem legal também, né? Então eu tenho um pouquinho da cor mais clarinha aqui, que é o amarelo. Aí eu vou pegar o meu marronzinho mais claro e vou fazer aqui um segundo nível do meu degradê, com um marronzinho mais claro. E vou até trazer para a bordinha aqui um pouco. E por último, mais próximo aqui da borda da íris, eu tenho um marrom um pouquinho mais escuro. Já estaria, né? Se a gente fosse fazer uma pintura de lápis de cor, praticamente pronto aqui a parte colorida do nosso olho. Mas a gente quer um efeito aquarelado, então a gente já vai chegar lá. O que mais? Se vocês olharem para o olho de vocês, no cantinho, né, a gente tem aquela parte rosa, né, a parte rosadinha. Então vou pegar aqui o meu lápis mais rosadinho e vou colocar aqui um pouquinho também de rosa, assim. Assim, e aí a gente tem umas veinhas assim, ó, né, no nosso olho. Mesma coisa no outro cantinho. Vou fazer com o lápis bem deitado, porque eu quero ele bem suave. Né? Vou fazer aqui as veinhas. Tá? E a parte de dentro do olho, né? A parte branca do olho, a gente vai deixar o branco. Falta o quê? Falta a gente pintar um pouco da pálpebra. Então vou fingir que esse aqui já não é mais o meu olho e que esse aqui é o olho da minha esposa. Da mãe da Antônia, minha filha. E ela gosta de se maquiar. Então eu vou pintar aqui como se ela tivesse maquiado aqui um pouco a parte de cima, né, da pálpebra dela com um tom roxo aqui. Vamos pintar aqui uma maquiagem meio roxa. Então vou fazer bem levinho aqui a maquiagem dela. De roxo. E um roxo meio azulado aqui. Então vou pegar um pouquinho de um azul clarinho aqui. E para esse lado de cá eu vou deixar um pouquinho mais azulado. Aí vocês podem fazer como vocês imaginarem, tá bom? Aqui eu tenho uma pálpebra com a sombra roxa. Então tá, agora a gente já pode começar a aquarelar o nosso desenho. Então vou pegar aqui o meu lápis, eu sempre me confundo, né? O meu pincel de ponta 4. Vou aguar ele, ver se ele não tá sujo, não, tá limpinho. E eu vou começar aqui pela parte
de fora, né? De fora não, de fora da pupila, né? Da íris, do clarinho para o escuro, né? Como a gente fez nos outros exercícios. Então, eu vou pintar aqui o clarinho, sempre na mesma direção. Eu não quero ultrapassar o limite do preto ainda, porque eu não quero borrar de preto, tá? Então, eu vou cuidar aqui o meu pincel para não encostar na pupila ainda. E aí eu vou ir molhando e vou trazendo em direção à borda, né? Ao mais escuro, para dar o nosso efeito de degradê que a gente viu nas aulas anteriores. E olha que legal que vai ficando, ó. Dando um efeito mais realista, né, para o nosso desenho. É legal pintar de lápis de cor também, é um ótimo exercício, mas o lápis aquarelado ele nos permite fazer alguns efeitos, né, que com o lápis de cor normal a gente não consegue. Então, agora eu já estou chegando bem na bordinha aqui. Eu tenho um pouquinho de preto aqui e eu vou misturar esse preto com o marrom no meu olho. Se eu achar que está muito amarelo aqui, não tem problema. A gente pode colocar um pouquinho, ó, trazer um pouquinho do nosso marrom para cá. E a gente vai dar uma escurecida no nosso amarelo. E eu vou respeitar aqui o limite do brilho do olho. Então, basicamente, aqui eu já terminei a parte da íris, a parte colorida do olho. Vou lavar o meu pincel e vou fazer aqui a parte rosinha. Mesma coisa, do mais clarinho pro escuro, pro cantinho. Lavo o pincel, mais clarinho, né? Uns risquinhos eles vão ficar, mas eles vão dar uma dissolvida, uma leve dissolvida, o que já dá um efeito legal. E aqui onde a gente tem um pouquinho mais de carga de pigmento, né, do nosso lápis, ele vai dar um efeito mais, né, misturado. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou limpar meu pincel de novo, eu vou fazer a mistura da parte da sombra do olho, da sombra da pálpebra, perdão. Então eu vou começar do azul, que é mais clarinho, e vou em direção ao roxo. Puxar para lá. E vou puxar para cá. E aí a gente está, né, concluindo aqui o nosso desenho do olho, mas falta a pupila, que é bem preta. Então eu esperei secar um pouquinho aqui para não se misturar. E aí eu vou misturar só o preto do meio da pupila, respeitando o limite aqui do brilho do olho. Um pouquinho de água, para desfazer, né, o risco do lápis. Olha que legal que fica, né? Aí, falta uma coisa. A nossa pálpebra, ela tem um volume, né? Então a gente quer colocar um pouquinho de sombra, né? Vamos supor também que a gente tem uma luz vindo aqui de cima. Então a gente quer colocar um pouquinho de sombra dentro do olho. Vou pegar aqui o meu lápis preto e vou adicionar aqui só um pouquinho de tinta aqui. Assim. Pronto. Vou lavar bem o meu lápis e vou espalhar essa sombra de dentro do olho. E não tem problema misturar com o que está embaixo, tá? A gente quer um efeito bem translúcido aqui. Olha que legal que fica. Você pode pintar aí o olho do seu pai, da sua mãe, seu próprio olho, né? A gente tem aqui um pouquinho de sombra dentro do olho. Mas faltam os cílios. E aí, como é que a gente vai fazer? Os cílios,
eles são bem fininhos. Então eu vou pegar aqui o meu lápis preto de novo e aí eu vou terminar colocando alguns cílios no meu olho. Os cílios nascem aqui na bordinha da pálpebra, ó. Eu vou fazendo uns riscos. Ó, e aqui os cílios de baixo, que são menorzinhos, né? Pronto, então aqui a gente usou todas as técnicas. Aí os cílios, como são riscos, eu não preciso umedecer eles, né? Algumas partes aqui onde já está umedecida já ficaram mais fortes, já deu um efeito de mistura do preto, mas aqui a gente conseguiu trabalhar o desenho, a gente conseguiu trabalhar a mistura de tintas, sombra, luz. Então é um exercício muito legal de fazer. E o brilho, né? Respeitar aqui a parte negativa da aquarela, como eu falei anteriormente. O branco na aquarela não existe, então a gente tem que deixar o branco do nosso papel se a gente quiser dar um efeito branco. Mesma coisa aqui dentro do olho, né? A gente não tem como pintar branco. Legal, galera? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar agora nos próximos vídeos aí alguns exercícios que eu vou fazer aqui, tá? Para vocês me acompanharem, alguns desenhos, para vocês verem como é que eu vou desenhando e pintando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever. Vocês têm aí o meu Instagram, @marcos.cipriani. E se der, me mandem os desenhos de vocês para eu ver como tá ficando, tá? Muito obrigado e a gente se vê.